Deus abençoe a todos. Eu sou o Bispo Ricardo Alex. Eu estou aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus, no bairro do Zumbi, a nossa sede regional aqui em Manaus, Amazonas. E nós estamos aqui com mais um testemunho mundial. Dessa vez, eu estou aqui com o seu Arley. Seu Arley, a paz. A paz, meu querido Bispo. O seu Arley vai estar falando o testemunho dele, como que ele conheceu essa obra, como que ele chegou na Igreja Mundial do Poder de Deus. Seu Arley, como que o senhor chegou na Igreja Mundial do Poder de Deus? Pois não, Bispo. Eu conheci a obra em 2012, Bispo, quando Deus permitiu que eu chegasse ao fundo do poço, porque durante toda a minha vida eu fui muito abençoado por Deus e consegui tudo aquilo que desejei. Porém, teve um certo período que eu fui aquele homem que bati no peito e cheguei a dizer que eu era o cara, porque com 45 anos de idade eu estava aposentado como oficial do Exército e fiquei aqui em Manaus e me tornei empresário. E a partir daí as coisas começaram a dar errado e em 2012 tudo aquilo que Deus tinha me dado e permitido eu conseguir, eu tinha perdido tudo. Era casa, sítio no sul, casa no sul, aqui a empresa, aposentadoria e um faturamento acima de R$100 mil por mês. 2012... Você tinha uma vida muito próspera, né? Muito próspera. Muito abençoada. Muito abençoada. Mas nessa época o senhor não conhecia ainda a palavra. Eu não conhecia a palavra e fui aquele que Deus abençoou porque eu fazia coisas corretas. Porém, eu achei que era o cara e comecei a fazer até coisas erradas e Deus permitiu que eu ficasse sem nada. E aí, em 2012, quando eu fali, perdi todo o patrimônio, e a empresa... Senhor Arley, só um momento. Então quer dizer que de uma hora para outra a sua vida virou de cabeça para baixo. O senhor veio perder tudo. Exatamente. Começou a dar errado a partir de 2004. E o auge foi em 2012, quando eu fiquei sem nenhum patrimônio e a aposentadoria presa na mão do agiota, mais ou menos prevista por 20 anos, não teria nem liberado ainda, então, sem casa, sem salário, sem a empresa, morando de aluguel, ganhando R$300 por semana e tendo uma vida que jamais pensei um dia voltar a ter. Misericórdia, senhor Arley. Então o senhor de um empresário, um homem próspero, tinha um faturamento mais de R$100 mil por mês. O senhor veio a perder tudo. 3 caminhões, empresário, galpões, empregados. E até aí, o salário ficou preso. Até o salário ficou preso. Dívida em banco impagável. E, além da dívida de banco, eu estava com aquele compromisso com amigos, agiota, que superava 1.200.000. O senhor ficou... Além de o senhor perder tudo, o senhor adquiriu uma dívida de 1 milhão. Superior a 1.200.000 para diversas pessoas que até hoje eu nem sei enumerar todas. Quer dizer, e isso naquela época? Naquela época, exatamente, naquela época. E aí, 1.200.000 era muito mais do que hoje, né? Com certeza. E aí o que aconteceu? Eu fiquei sendo administrado pelo meu motorista. E de empregado na empresa. Aí Deus permitiu que eu cortasse esse dedo na serra da empresa e o meu motorista era meu sobrinho. Ele me obrigou a ir para casa para ficar repousando. E nessa época, é isso que eu digo que Deus permitiu... Deixa eu só recapitular aqui. O senhor, de dono da empresa, o senhor virou funcionário da empresa? Exatamente. Os agiota assumiram e o meu motorista, que é meu sobrinho, ficou de gerente da empresa. Quer dizer, e eu de empregado. Como o senhor devia os agiotas, 3. Eles tomaram a sua empresa e passaram a administrar ela. Exatamente. E o senhor ficou lá trabalhando de funcionário. Trabalhando de empregado deles e fazendo...
e ganhando. Que humilhação, né, senhora? A humilhação foi tremenda, porque eles se reuniam 3 vezes por semana e me chamavam lá e ali me humilhavam o máximo que podia, porque eu fiquei devendo. Que E humilhação. aí, eu sou daquele que não gostava do apóstolo, achava que aquilo que ele pregava não era certo. Mas eu tive a oportunidade de segui-lo, mas não quis. Minha mãe já era cristã evangélica, morava no interior, e tinha uma parabólica que ele assistia ao apóstolo, só para assistir o apóstolo. E quando eu chegava lá, levava dinheiro para ela, que ela é filha de escravo, e analfabeta, não tinha nada, e eu dava o dinheiro para ela, ela fazia com que eu depositasse o dízimo na caixa e botasse a oferta e mandasse de volta o recibo para ela. Então, aquilo ali me tornava uma indignação tão grande que eu ficava muito chateado e ficava triste com a situação e achava que ela sofreu lavagem cerebral e estava dando dinheiro para um ladrão. O senhor criticava, né? Criticava, exatamente. E aí o que aconteceu? E a sua vida no fundo do poço. Não, na época eu ainda tinha, né? Só que quando eu fali, a minha mãe já não existia mais. E aí o que aconteceu? Eu lembrei que ela assistiu o apóstolo. Muito forte isso aí. Eu lembrei que ela assistiu o apóstolo, mas não fui procurar nem a igreja dele, nem ele. Mas eu já tinha procurado outras igrejas e várias outras e estava no desespero. Aquele desespero que a gente procura qualquer coisa para se livrar. Foi quando então eu cortei esse dedo e o meu motorista fez com que eu fosse para casa e eu ficava embaixo da cama para chorar escondido da esposa, porque eu ficava muito amargurado e triste com as besteiras que eu fiz. Porque eu fiz muita besteira para chegar naquele momento que cheguei. Eu imagino. Não obedeci a família, não obedeci amigos e outras coisas. E quando eu estava chorando embaixo da cama, em agosto de 2012, o apóstolo tinha uma programação na Bandeirantes, ele entrava às 11h30. E quando eu estava chorando, eu vi que ele entrou, eu saltei debaixo da cama e tentei desligar a televisão de toda e qualquer forma, uma televisãozinha velha, ela não desligou e não teve jeito, e eu apertei e não desligou. Aí eu vi aquelas imagens do João na época da lepra, o João foi curado. Curado da lepra. Eu enxuguei as lágrimas e fiquei observando. Eu já conhecia alguma coisa através da experiência, que tem certas coisas que o homem não faz, só Deus. Então aquilo me chamou muita atenção. E a partir dali eu comecei a assistir, todo dia assistia aquela programação. E durante questão de menos de um mês, eu fiquei curado, mas eu resolvi desafiar a fé do apóstolo. Eu disse, se esse homem for de Deus e o que ele está falando é verdade, e mudar a história da minha vida, tudo que ele pregar, eu vou obedecer. E a partir daí eu comecei. Ao meio-dia, voltei a trabalhar, mas sempre meio-dia eu estava ali 11h30 para assistir a programação, e não demorou uns 30 dias, mais ou menos, aconteceu aquilo que eu jamais esperava acontecer. Deus usou outra pessoa, abençoou o meu motorista, que era o gerente, e ele não quis gerenciar mais a empresa. E aí, eles me chamaram numa sexta-feira lá e me devolveram a empresa. Só um momento. O senhor, naquela madrugada... Não, madrugada não, era meio-dia. Meio-dia. 11h30. Na programação com o apóstolo. O senhor desafiou a fé do apóstolo? Eu desafiei nos seguintes termos, como eu falei para o senhor. Se o que ele estava falando e aquilo que eu estava vendo era verdade, que ele fosse um homem de Deus mesmo, e não fosse um mentiroso e um ladrão, ia mudar a minha vida. Em menos de 30 dias, eu comecei a assistir e fazer as orações com ele. Em menos de 30 dias, depois que eu fiz esse desafio, o gerente da minha empresa, que administrava para os agiotas, ele arrumou alguém que montou a empresa para ele cuidar,
E eles não tinham quem tocasse a empresa para eles. O que eles fizeram? Eles me chamaram, me devolveram para gerenciar, e eu voltei a tomar conta da minha empresa, deixei de ser empregado, só que tinha que pagar para eles durante o mês somente 20 mil por mês para eles dividir os 3. Só que o faturamento na época que eu voltei a gerenciar já tinha caído de 100, mas não baixava de 40. Então, na verdade, eu que ganhava 300 por semana, voltei a gerenciar um movimento de 40, 50 mil por mês, dos quais me sobrava mais de 30 mil de lucro. Deus começando a mudar a sua história. E a partir daí, Deus mudou minha vida, porque eu que não tinha mais nada, nem família, porque na verdade eu estava, não era nem casado com a minha esposa atual, foi por isso que eu até resolvi logo depois fazer o casamento, e Deus me recuperou a família, a saúde e o patrimônio. Já Deus abençoou que eu consegui casa, depois eu consegui carro e tenho já uma vida, eu posso dizer, com qualidade de vida, porque eu paguei a dívida, Deus me deu condições de eu ter casa, família, então, carro e recuperar o salário. Então o senhor pagou a dívida? Paguei a dívida. Se livrou dos agiotas, principalmente tem paz, né? Paz de espírito. E seu Arley, e hoje? Como está a sua vida hoje? Deus restaurou? É isso que eu queria, finalizando, dizendo que Deus, além de ter restaurado a minha qualidade de vida, mas eu posso dizer que aquilo que eu desejava ter, já tenho novamente, que é ter paz de espírito, ter onde morar e ter carro e ter uma família. Então, Deus hoje o senhor tem a casa para morar, tem carro, tem a família de volta, tem o seu salário de volta. Exatamente. E o mais ainda, Deus também me abençoou na saúde. Eu tive diversos problemas de saúde e tudo não foi através do médico, foi através da fé, da oração, do jejum e do monte. Eu fui curado do câncer da próstata, eu tive problemas de joelho. Você teve câncer de próstata. Foi curado. Curado, câncer de próstata. Problema de joelho, que não podia mais nem andar direito, correr, e Deus também através de curou. Então, tudo isso depois que o senhor chegou na igreja. Exatamente. E hoje o senhor vê o apóstolo como o quê? Hoje, a partir inclusive a partir do momento que Deus me devolveu a empresa em 2014, que na verdade, 2014, eu já estava livre de muitas dívidas e comecei tive uma bênção na época financeira, que foi o banco que me deu dinheiro. Eu comecei a ir a São Paulo. E hoje eu conheço a história do apóstolo como um pouco. O senhor, depois que saiu daquela situação, o senhor falou, vou lá em São Paulo. Todo ano eu ia a São Paulo, até a pandemia. Depois eu parei de... Assistir o culto com o apóstolo. No mesmo aniversário. O propósito de eu ir a São Paulo, complementando o testemunho, foi porque o seguinte, porque Deus me livrou da morte também através da palavra do apóstolo Valdemiro, porque eu via os testemunhos deles, e quando eu ainda estava envolvido com a agiota, 3 vezes, não, na verdade 2 vezes, veio um capanga de uns agiotas para me matar ali no depósito. E ele veio com o propósito de me matar, talvez. Ele falou que se eu não pagasse no dia, ele ia me matar. E eu usei as palavras do apóstolo. Ameaças, né? Fui ameaçado 2 vezes com arma. E eu usei as palavras do apóstolo, dizendo para ele que se ele me matasse, aquilo que o apóstolo usa a palavra, e se ele me matasse, ele não ia receber. E se ele não me matasse, Deus ia me dar a oportunidade de pagar. E ele baixou a arma as 2 vezes, e na 3ª vez ele já veio com a agiota. E aí a gente conversou, ficou amigo, e aí depois de 2014 eu lembrei, quando o banco me deu dinheiro, que eu melhorei de vida, eu me lembrei de sair, e então todo ano eu ia a São Paulo agradecer
a minha vida Milagre, lá na né? igreja do Brás, porque eu passava uma semana lá dentro só em oração. Glória a Deus. E hoje qual é a sua visão da Igreja Mundial, do nosso apóstolo Valdemiro Santiago? No meu ver, com a minha experiência que tenho de 70 anos de vidas, passado em diversas denominações, na época antes de conhecer o apóstolo, e até mesmo antes como cristão, que não era evangélico, mas acompanhava homens de Deus pelo mundo, na minha visão, é o maior profeta que Deus colocou na nossa atualidade. Glória a Deus. Não tem nenhum no Brasil e nem no mundo. É o nosso profeta da atualidade. Glória a Deus. Tantas obras, tantas maravilhas. E além Deus tem do feito. coração que ele tem, o trabalho, além do trabalho espiritual que ele faz, é o trabalho para o pessoal humilde, desde a África até nossos ribeirinhos, quanto ele atende. E outra coisa que eu observo, que não existe nenhum homem de Deus que usa aquilo que Deus dá para ele usar em benefício do próximo. É verdade. O nosso apóstolo é um exemplo de homem de Deus, de liderança, de humildade, né? Tem levado a palavra de Deus, como o senhor mesmo falou, desde a África até os ribeirinhos, até aonde muitas das vezes as autoridades não chegam, mas o homem de Deus está lá, como a gente viu aqui no nosso Amazonas, na comunidade do Viola, aquela reunião abençoada, não é verdade? Exatamente. Então, Deus mudou a história da sua vida, né? Deus mudou. Só contei o senhor, assim, mais ou menos, o que aconteceu na minha vida a partir do momento que eu vim para a presença de Deus através da liderança espiritual do apóstolo. Então, a partir dali, eu posso dizer que eu vivo um tempo sobrenatural da minha vida, desde que eu conheci essa obra. Amém. Tá vendo aí? Esse é o testemunho, é a primeira parte do testemunho, né? O senhor já recebeu muitas bênçãos. Depois o senhor vai voltar aqui no nosso testemunho mundial para contar a segunda parte de mais bênçãos que Deus fez na sua vida. Não seria a segunda parte, seria complemento do testemunho, como Deus me deu os apartamentos onde eu tenho o trabalho da esposa, o apartamento onde eu moro e da filha que eu dei. Quer dizer, tá vendo aí? Você que está nos assistindo agora, talvez você está passando uma luta, um problema, uma dificuldade, achando que para você não tem mais jeito, você chegou no fundo do poço. Assim como Deus mudou a vida do seu Arley, Deus também pode mudar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Procure uma Igreja Mundial do Poder de Deus mais próxima de você, tá? Vá lá buscar, vá lá receber a oração, porque a sua vida vai mudar no nome do Senhor Jesus. Senhor Arley, que Deus continue abençoando. Amém. Muito obrigado, foi um prazer receber o senhor aqui. Depois o senhor vai estar voltando para contar mais bênçãos que o senhor tem recebido aqui através dessa obra, desse ministério. Que Deus abençoe a todos. Compartilha esse testemunho, envia para quantas pessoas você puder enviar. Vamos divulgar o reino de Deus, o que Deus tem feito nos dias de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.